Então, na época que eu era do Ministério de Louvor, eu esqueci o nome daquele pastor. Josué. Não, o grandão daqui da Curicica. Ele chegou para mim e profetizou, foi usado por Deus na hora. Eu falei, e já tinham falado várias vezes, eu falei, cara, agora... Mas irmãos, Deus coloca você em situações, pastor Vitor, coloca você em situações que você muda o seu coração, você muda os seus valores, você muda a sua essência. Porque não seria fácil para mim falar de Deus ou falar da palavra no momento que eu não achasse que a palavra é 100% verdadeira. É muito fácil falar de algo que a gente crê. E eu não tinha fé. Eu procurava Deus pela dor. Hoje eu procuro a Deus para ser salvo. Aleluia. Eu busco conhecimento. Deus capacita o meu entendimento para passar para a igreja. Para que a gente seja vizinho na glória. Amém. Para que a gente possa sentar ao lado do rio de água viva. Amém. E viver eternamente sob a luz da glória de Deus. Aleluia. Esse é o objetivo da gente. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Abra suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Quem achar, você pode ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eita glória! Ih, olha o profeta lá. Olha o profeta lá, Betinho. Deuteronômio, capítulo 8. Ai, profeta. Chita demais até na festa. Irmãos, Deuteronômio capítulo 8 diz assim, tem um título de Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto por estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira e de romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes carvarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém, irmão? Só até aqui. Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Irmãos, o livro de Deuteronômio, alguém sabe o que significa Deuteronômio? Deuteronômio é o nome em grego da tradução do original, é o 5º livro do Pentateuco, o 5º livro de Moisés. E o nome em hebraico é Debarim, e Debarim significa lei pela segunda vez, lei de novo. Algumas pessoas traduzem Deuteronômio como segunda lei, mas a expressão segunda lei dá a entender que é já teve a lei e vem a segunda, não é? É a lei de novo.
Então, nesse livro, Moisés exorta a lembrança dos mandamentos. As coisas que temos que fazer e aquilo que a gente tem que lembrar para a gente dar o reconhecimento a Deus. E aí ele começa dizendo: cuidareis, ou você deve cumprir, cuidareis de cumprir, na minha tradução, mas cuidareis de cumprir, o sentido seria, você deve cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para quê? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ou seja, o mandamento de preservar a lei, para que você tenha vida, para que você se multiplique e para que você receba a sua bênção, para que você receba a sua promessa. E o versículo 2 diz: recordar-te-ás do modo, de todo o caminho pelo qual o Senhor te deu. Recordar-te-ás seria, você deve se lembrar. E agora a importância desse versículo: você deve se lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos. Quem estava aqui no culto de Réveillon? Pouca gente, né? Irmão, no culto de Réveillon eu dei o meu testemunho e falei sobre os desertos que a gente passa. O povo de Deus passou 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Agora, a distância do Egito para a terra prometida são 400 quilômetros. 400 quilômetros. Se você botar aí 1 quilômetro de caminhada por dia, que qualquer um anda, você leva 400 dias. Que dá 1 ano e 1 mês. E um pouquinho. E por que o povo ficou 40 anos no deserto? Havia um motivo, havia um propósito. E aí o versículo 2 continua: te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. E aí o interessante do hebraico é que, vou fazer um parênteses para as pessoas que ainda não viram, mas já falei isso várias vezes aqui na igreja, mas as pessoas que estão novas, que não viram pregando, não sabem dessa parte. O hebraico, irmãos, foi o primeiro idioma de Deus com a humanidade. O primeiro idioma fonogramático, sem escrita, que só falava com regras, é o aramaico. Moisés desenvolveu o alfabeto do aramaico e passou para o hebraico. É o mesmo idioma, só com a escrita diferente. Só que Deus ensinou a humanidade através do aramaico. E o ensinamento de Deus era através de associações. Vou te dar um exemplo. Quem tem criança ou teve criança sabe que o neném nasce e não fala português. Certo? Você fala não a primeira vez para o seu filho, para o seu neto, seja para quem for. Ele entende? Não, ele não entende. Você tem que tirar da mão dele e falar não várias vezes. Por associação, ele vai aprender que aquilo não pode. É verdade. Só que o hebraico é uma língua perfeita. E Deus ensina a humanidade através de associação pelas palavras. Por exemplo, fé em hebraico não é simplesmente pegar a letra F, a letra E e falar, não, fé é fé. E como é que você explica isso? Fé em hebraico é emuná. Emuná e fé, porque lembrei porque o pastor está falando que hoje o culto é de fé. Emuná é a mesma palavra para o verbo ajoelhar-se. E amém, que a gente sabe que assim seja, vem de emuná. Porque amém é a concretização do ato de ajoelhar-se, pedir a Deus e ter fé que aquilo vai acontecer. Aleluia. E aí você diz amém. Então o hebraico ele tem as associações para a humanidade aprender através das associações. Então quando Moisés fala que te guiou no deserto os 40 anos para te humilhar, aqui não é humilhar no sentido de humilhação, é humilhar no sentido de humildade. E a palavra que é usada aqui é aná, que é a mesma palavra para responder. Irmãos, quando você é colocado numa situação de humildade, de humilhação, porque o nosso português é limitado nesse sentido,
Mas numa situação de humildade, Deus te coloca numa posição que você não tem o que fazer, você só tem que esperar uma resposta de Deus. Com certeza. E é o mesmo verbo que é usado para humilhar, responder. E depois continua dizendo, e para te provar. E aí muitas pessoas falam, mas por que levar para o deserto para humilhar e para depois provar? Irmãos, pelo simples fato de que pensa na sua fidelidade com quem quer que seja da sua família, esposa, namorado, amigo, no trabalho. Como que você prova a sua fidelidade para essas pessoas? Você pode chegar e falar, eu sou fiel a você. Você pode manter a sua amizade, você pode ligar, mandar mensagem, emprestar um dinheiro quando precisar, você pode ir no aniversário, você pode levar a pessoa para onde ela precisar. Com Deus, irmão, a gente precisa provar a nossa fidelidade. Como a gente vai provar a nossa fidelidade para Deus? A prova mais autêntica da nossa fidelidade a Deus é através da adversidade. E o povo de Deus tende a reclamar do deserto. Mas, irmão, creia que enquanto a última alma que reclamava naquele povo não morreu, o povo não recebeu a promessa. Se você está no deserto, você precisa acreditar na promessa, ter fé e buscar a Deus, porque é o momento que você tem que provar a Deus a tua fidelidade, é o momento da adversidade. E aí ele segue e diz, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, ou os seus mandamentos, Moisés falando de Deus. Para saber o que estava no teu coração, irmão, na sua adversidade é o momento que você mais vai mostrar quem você é. Com certeza. Se você algum dia, irmão, passou pela tua cabeça, ou se você falou, ou se você fez, ou se você pensou em fazer, eu estou muito cansado para orar, não vou orar, não, irmão, é laço, repreende. Porque na adversidade, no momento pior da sua vida, que você vai mostrar quem você confia. Aleluia. De quem você quer a resposta? Você está sendo humilhado. Você está esperando a resposta de quem? Do teu chefe? Você está esperando que aquela empresa de RH te ligue? Você fez entrevista? Ou você está esperando receber, um dinheiro de algum processo que está saindo aí por aí? Você está dependendo disso da tua vida ou você depende de Deus para você viver? Aleluia. Porque é no momento da adversidade que você prova a tua fidelidade. É verdade. E aí no versículo 3 diz, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Essa passagem, irmãos, é em Êxodo 16:4, que fala assim, e disse Moisés, e o Senhor disse a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, eis que farei chover pão dos céus, para que colham todo dia, para eu prová-los, para saber se eles guardam a minha lei. Ou seja, passavam o dia inteiro com fome, e à noite chovia o pão, colhia aquela quantidade, e Deus provava a humanidade, e Deus provava o povo de Deus, porque nesse momento de humilhação e de fome, a única coisa que podia acontecer era o sobrenatural de Deus. E aí Deus faz chover pão dos céus, que é o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Ou seja, o que não conheciam naquela época? Esse sobrenatural de Deus, surgir comida. Jesus não tinha vindo ainda. Brotar leite e água da rocha, ter alimento onde não tinha alimento, e as pessoas andando em círculos no deserto por 40 anos e sendo sustentadas pelo sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É um momento, irmãos, que você está isolado no deserto, é um momento de aprendizado, Aleluia. não é um momento de sofrimento, É verdade. é um momento que Deus está contigo. É verdade. Deus te coloca no deserto para te provar, para provar a tua fidelidade.
Agora, o mais interessante, irmãos, é que a gente perde o sentido do deserto, porque o deserto para a gente é uma palavra que simplesmente de um lugar árido, sem nada. Deserto em hebraico é midbar. Só que o mais interessante não é só a pronúncia, a palavra midbar, é da onde ela veio. Ela veio de um verbo chamado lehadbir, que é parecido. Se eu tirar o lehad do início, fica de bir e de bar, né? O lehadbir, irmãos, é o verbo que significa pastorear um rebanho de alguém. Então, por que o deserto, a palavra deserto, veio de uma palavra que significa pastorear o rebanho de alguém? O que o pastor faz quando ele vai pastorear as suas ovelhas? Ele vai lá na casinha, né? Abre a porta e fala assim para a ovelha: pode ir lá comer, tá? Ó, 15 minutos, estou esperando aqui, pode que você volta. É assim que eles falam? Não. O pastor, ele abre a portinha, ele vai chamando as ovelhas, ele leva no lugar certo, espera a ovelha comer, e traz de volta. Certo? E não é isso que Jesus faz com a gente? Salmo 23:1 diz o quê? Senhor é meu pastor. E? Nada me falta. Você quer ver um exemplo disso? Não precisa abrir na sua Bíblia, não. Evangelho de João, capítulo 10, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Irmãos, o deserto não é um lugar seco, árido, sem nada. Porque o pastor, o lehadbir, que é o pastorear, leva para o midbar, que é um lugar com vegetação suficiente para alimentar o rebanho. Não é simplesmente um lugar deserto, sem nada. É uma terra que não tem posse de ninguém, é um terreno neutro. Jesus te conduz para esse terreno neutro para que você não sofra influências externas e que você alimente o seu espírito. Para que você cresça na palavra, para que você cresça espiritualmente. Para que você aprenda e saia do deserto alimentado, crescido, uma nova criatura. Depois, e elas o seguem porque eles reconhecem a voz. Agora eu te pergunto, irmãos, eu sei que não é fácil. Você já tentou ouvir a voz de Jesus no deserto? Num desafio que você esteja passando na tua vida, numa prova que você esteja passando, num momento terrível que só o sobrenatural de Deus para te livrar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Deus tem poder, irmão, de colocar o sobrenatural sobre a tua vida. Você tem ouvido a voz de Deus no momento no deserto? Porque elas ouvem e o seguem porque reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. O que mais vai aparecer no momento do seu deserto, irmão, é tentação. É o que mais vai aparecer para você, é momento, oportunidade para você sair do evangelho, oportunidade para você falar: cansei, não aguento mais. Ah, tô cansado, não vou para a igreja. Trabalhei muito hoje. O momento que você está no deserto é o momento que você precisa ouvir a voz de Deus. E aí no versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, quando Jesus falou essas palavras, foram faladas em hebraico. E ele usou o verbo lehadbir para falar que as ovelhas iam para o midbar, que é um lugar com vegetação, com alimentação, um terreno neutro, para você ser reeducado, para você aprender
espiritualmente, evoluir espiritualmente. Porque a gente só consegue, irmãos, a nossa bênção, sair do deserto, se você passar por ele e aprender algo espiritualmente. Nosso objetivo não é bênção material, irmão. O objetivo é comprar carro, celular, iPhone, esse negócio não. O objetivo é ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu imagino essa cena. Eu não desejo minha morte, não sei quando eu vou morrer. Mas quando eu penso nisso, eu sinto muito a presença de Deus. Porque o primeiro ser que aparecer na minha frente quando eu abrir os olhos, eu quero perguntar: onde está Jesus? Eu posso falar com ele? Eu quero olhar nos olhos dele e ver a chama de fogo. Eu quero apertar a mão e falar obrigado. O amigo que sempre esteve comigo, que sempre me ajudou, porque eu nunca pude ver, mas que sempre esteve comigo. Aquele que me deu o crescimento para entender a palavra. Aquele que recebe meu louvor e minha oração. Aquele que move o sobrenatural e coloca o sobrenatural sobre a minha vida. Irmãos, é só você entregar a sua vida a Jesus no altar. Se dedicar à palavra. Porque o deserto não é um lugar de sofrimento. O deserto é um lugar de aprendizado. E aí o versículo 4 continua dizendo: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou teus pés nestes 40 anos. Você está no deserto, irmão, não vai te faltar nada. Você não vai sofrer dano. Entenda que o momento que você está no deserto é um momento de crescimento espiritual. Quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você aprender o que é preciso aprender em relação à sua fé, em relação a jejum, em relação à oração, mais rápido você vai sair do deserto. Verdade. Deus me colocou no deserto, irmão, em 2007. Eu continuo no deserto. Mas sabe o que eu peço hoje a Deus? Que não me tire enquanto eu não puder ganhar a minha salvação por completo. Eu não quero ganhar a minha bênção e esquecer de Deus. Eu quero ganhar a minha bênção e continuar progredindo espiritualmente. Porque eu sei que o deserto é um lugar de ensinamento, irmão. Então eu prefiro aprender longe do deserto. É melhor a gente fazer força para aprender longe do deserto. E aí no versículo 5 diz: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E aí o crente tem mania de: não, a disciplina está pesada, estou sofrendo. E aí não tem paciência, não tem sabedoria para orar, não lembra de jejuar. Irmão, quando foi o último jejum que você fez? Você sabe que o jejum mata a carne, né? Quando você fica sem comer, aquele desespero que dá por dentro, aquela dor que o estômago dobra assim, cola, você não consegue pensar em mais nada, não ser comida, ajoelha e ora. É o momento que você vai mais sentir a presença de Deus. E é por isso que Jesus jejuou. E é por isso que a Bíblia nos ensina a jejuar. A gente precisa se conectar mais com o Senhor. O versículo 6 diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E aí a importância de vir na igreja, ouvir a palavra. Como é que você vai guardar os mandamentos de Deus se você não vem na igreja e não ouve a palavra? Muito pouca gente lê a Bíblia em casa, irmão. Eu não li a Bíblia em casa. É muito mais fácil você vir à igreja, ouvir, aprender e guardar os mandamentos e colocar em prática, do que não vir e ficar em casa. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Aqui é um momento que Moisés lembra o povo do momento do recebimento da bênção. Acabou o deserto. O que Deus faz? Te faz entrar em uma boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem de vales e montanhas. Irmãos, mananciais profundos, água, bênção jorrando de lugares que nem eles sabiam de onde vinham. Saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, alimento abundante, vides com a uva, figueira, romeira, terra de oliveiras, azeite e mel. Quanto a bênção, irmão, naquela época, não tinha aparelho nenhum não, tá? Não tinha eletrônico, quem sabe? Bênção era comida, irmão.
Você tinha que ralar um suor do dia inteiro para você ter comida no final do dia. E você ir para uma terra que tem aquilo ali assim, ó, é uma bênção que a gente não consegue medir hoje, porque é muito fácil. Você vai no mercado e compra um miojo, compra um pacote de biscoito, come. Então a gente talvez não entenda a magnitude da bênção ter sido recebida, porque uma terra com muita abundância de comida e de bebida e de tudo que era preciso naquela época era uma bênção absurda. Terra em que comerás o pão sem escassez, ou seja, no momento que você passou por esse deserto, aprendeu o que você tinha que aprender, a sua bênção não vai parar de vir. E bênção, irmão, não é o objetivo do cristão. O objetivo do cristão é ser salvo. Bênção é consequência de vida no altar. Aleluia. Quando você tem sabedoria para receber a sua bênção, vem outra. E aí você teve sabedoria para receber de novo, vem mais uma. Daqui a pouco está vindo tanta bênção, você não está entendendo. Você já está dividindo a bênção, você está passando para um, dando outro. Olha só, já tem demais já, vou dar isso aqui para o meu irmão. Vai vir tanta bênção que você não vai saber mais o que fazer. Se você mantiver a sua cabeça e o seu espírito em Deus. Em terra em que comerás o pão sem escassez e nada faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes cavarás o cobre. A terra do Egito era areia e pedra. Que você não faz nada com areia e pedra, a não ser aquelas casas da época daquela época. E uma terra onde tem ferro, você pode cultivar o minério, cobre, metal nobre. Você começa a ter uma abertura de milagre na vida do povo de Deus, que nem eles imaginavam que ia vir, porque eles só esperavam bênção do alimento, da bebida, e Deus deu além. Então, irmãos, a gente tem que ter muita disciplina para a gente receber a nossa bênção e continuar no Espírito de Deus para que a gente receba além. E aí o versículo 10 diz: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Porque o mais importante desse versículo, irmão, é o reconhecimento de quem foi o provedor da bênção na tua vida. O reconhecimento de quem te colocou no deserto, pela mão. Veja bem, Deus não te larga no deserto. Deus te leva ao deserto. E Ele fica ali contigo, enquanto você é alimentado espiritualmente. Ele não te abandona para sofrer. É um lugar de aprendizado. E depois disso, que você recebe a sua bênção, o mais importante é o reconhecimento de quem foi o abençoador. Porque aí no versículo 17 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Irmãos, sempre, seja o que for que você fizer, você está fazendo porque Deus te capacitou. Glória a Deus. Tudo que eu faço graças ao Senhor. Aleluia. E pega esse hábito, irmão. Eu entrego o relatório no trabalho e falo, graças a Deus. Tudo na nossa vida tem que ser graças ao Senhor, porque Ele que nos capacita. E aí diz o versículo 18: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirires as riquezas. Deus te capacita para você sair do deserto. Deus te coloca numa condição de aprendizado. Deus faz com que você veja que é necessário o crescimento espiritual, a comunhão com Deus, oração, conhecimento da palavra, jejum, busca, para que você saia do deserto uma pessoa renovada, mais conectada com Deus, mais próxima da tua salvação e com a tua bênção. A gente precisa entender o momento do deserto e parar de murmurar, parar de reclamar, porque não é um lugar de sofrimento. Isso é bíblico, irmão, não sou eu que estou falando, não. Aleluia. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Aleluia. Ela que está dizendo.
Esse livro foi escrito originalmente em hebraico. E a gente não pode esquecer, irmão, do sofrimento. Porque não é um sofrimento, é algo momentâneo para um aprendizado. Amém? É essa a mensagem que eu tinha que passar para a igreja. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor.